movimento Fogo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor está aqui presente neste lugar, louvado seja o nome do Senhor. E creio que todos que vieram nesta noite, não vieram aqui para ouvir a voz do homem, mas vieram aqui para ouvir uma palavra vinda diretamente da parte de Deus para os nossos corações. E o apóstolo São Paulo, ele disse assim: oreis por mim, para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. E lá no livro de Romanos, no capítulo de número 1, o versículo 16, o apóstolo São Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E lá da primeira epístola de João, no capítulo de número 5, o versículo 4 está escrito: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E se você tiver fé, Jesus disse que você tiver fé, falará para este monte passar para lá, e assim vos sucederá. Porque lá no livro de aos Hebreus, no capítulo de número 11, o versículo de número 1 está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Pela fé, aquele parente teu, aquele filho teu, aquele marido teu que está lá fora, através da fé, você já pode contemplar ele aqui dentro desta igreja, glorificando o nome do Deus que fez os céus e também a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Labassuri de Comamai, Xande Provaramanaga Xandaramamai. Sem perca de tempo, convido-vos a todos para abrir as vossas Bíblias. De Cantalabassurian de Lemanai. O Senhor está presente aqui neste lugar, a presença dele é real. Se você está enfermo, creia que você pode sair com a sua cura nesta noite, porque a palavra de Deus nos diz: eu sou o Senhor que te sara. E lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8 está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. E a Bíblia diz lá em Números capítulo 23, o versículo 19: louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número... Grande Deus, aleluia. Versículo de número 27. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Que nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos conta aqui sobre uma história muito conhecida sobre uma mulher cujo nome chamava-se Ana. A Bíblia Sagrada nos declara que Ana, ela tinha um marido cujo nome chamava-se Eucana. E Eucana, ele tinha duas mulheres. Uma chamava-se Ana e a outra chamava-se Penina. E a Bíblia fala que Penina, ela gerava filhos. Porém, Ana tinha a madre cerrado, ela era uma mulher estéril. E conta-nos a Bíblia Sagrada que Penina muito afligia a Ana, porque ela não gerava filhos.
Ana era uma mulher amargurada de espírito. Ana era uma mulher desprezada. Louvado seja o nome do Senhor pela sua rival chamada Penina. E a Bíblia Sagrada nos diz que Ana foi até o templo para orar. E chegando no templo, até o próprio sacerdote, que era para ajudar a Ana, a teve por embriagada. Mas a Bíblia Sagrada nos declara que Ana chegou no templo e fez um voto ao Senhor. Ana falou com quem poderia resolver o seu problema. E a Bíblia diz que quando Ana fez um voto ao Senhor e disse para Deus assim: olha, Senhor, se o Senhor abrir a minha madre e eu vier a conceber, eu pegarei este filho e oferecerei na tua casa para ser consagrado. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada nos declara que Ana, louvado seja o nome do Senhor, ela era estéril, porém Deus ouviu a oração de Ana. E a Bíblia diz que quando o sacerdote falou para ela que o Senhor conceda assim como tu pedistes, a Bíblia Sagrada nos declara que através daquela palavra, Ana saiu com o seu semblante alegre. O que nós aprendemos aqui com esta palavra? Se você fez uma petição para Deus, louvado seja o nome do Senhor, e o homem de Deus falou para você que Deus vai conceder a tua petição, você tem que se alegrar ainda antes de ter recebido, sabendo que o Deus que prometeu é fiel para cumprir com a sua palavra. Vem calabaçuri de comanai. Glória a Deus, é verdade. Vem calabaçuri de comanagachanda e comanagachanda rananai. E a Bíblia diz que Deus abriu o ventre de Ana, e Ana concebeu seu filho chamado Samuel. E Samuel foi consagrado perante a casa do Senhor. E quando completou o dia que tinha desmamado, ela levou até perante o Senhor e chegou para o sacerdote e ele disse assim: aqui a resposta da minha oração. Por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a minha petição. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, porque muitas das vezes, quando nós pedimos algo a Deus, quando passa meses, quando passa anos, a tendência do nosso coração é esmurecer. Porque Salomão, escrevendo em Provérbios, ele disse assim, que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Mas a Bíblia diz lá em São Mateus capítulo 24, o versículo de número 35, passarão os céus, passarão a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 7, está escrito que vê Jeremias, eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Lá no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 20, está escrito, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. A Bíblia Sagrada nos declara que Salomão, depois que ele tinha feito a casa do Senhor, a Bíblia diz que Deus aparece para Salomão pela segunda vez e diz assim para Salomão, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.
Porque esta casa eu a santifiquei, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Então creia que a tua oração, ela foi ouvida, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala também sobre um homem cujo nome chamava-se Daniel. Ele era um homem que orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que foi lançado um decreto dizendo que ninguém poderia orar a outro, que não poderia orar a outro a Deus. Mas a Bíblia diz que Daniel obedeceu a Deus e não obedeceu às ordens dos homens. Foi lançado dentro da cova dos leões, mas não teve nada com a vida de Daniel, porque Daniel era um homem que orava. E a Bíblia diz também no mesmo Daniel que ele tinha colocado um propósito diante de Deus, 21 dias, e a Bíblia diz que no reino celeste estava uma guerra travada. O rei da Pérsia, que representa Satanás, estava lutando para que a bênção de Deus não chegasse até a vida de Daniel. Mas a Bíblia diz que Deus levanta o anjo e diz para ele assim: olha, Daniel, desde o primeiro dia que tu te humilhaste, eu vim, foram ouvidas as tuas palavras, mas o rei da Pérsia lutou para que a tua bênção não fosse entregue. O que nós aprendemos aqui? A oração passa pelo teste da perseverança. Porque a Bíblia declara lá em Hebreus capítulo 10, o versículo de número 36, tendes necessidade de perseverança, para que depois de haver feitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Glória. E no versículo 37 e 38 está escrito: um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, todavia o meu justo viverá da sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus, aleluia. Lá no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 está escrito: orai sem cessar. A Bíblia Sagrada nos declara, lá no livro de São Lucas, no capítulo de número 18, tem uma parábola que tem o título: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A Bíblia nos declara que havia uma mulher, uma viúva, que ela tinha uma causa para ser julgada por um juiz. E a Bíblia nos declara que aquele juiz não quis julgar a causa daquela viúva, mas aquela viúva ela não desistiu, aquela viúva perseverou, e através da sua perseverança, aquele juiz iníquo falou assim: visto que eu não tenho a Deus e não tenho a homem algum, eu vou julgar a causa dessa viúva, para que ela não venha mais me importunar. E o versículo seguinte diz assim: e Deus não julgará a causa dos seus escolhidos, que a eles clamam de dia e de noite. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Se Jesus voltar agora, você está com o seu coração amelante pela sua volta, você está guardando a vinda do Senhor, você está esperando o Senhor, você está com as suas lamparinas acesas. A basurida como Anai, porque lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, versículo 11 diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, tu és precioso para Deus. Jesus, quando vier nesta terra, Ele não vai vir buscar o petróleo, Ele não vai vir buscar o ouro, Ele não vai vir buscar a prata, mas a Bíblia diz que Ele vai vir buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Não deixe que as lutas desta vida, aleluia, não deixes que a tribulação roube a tua fé e a tua esperança. Glória. Porque a Bíblia Sagrada nos declara que a qualquer momento vai se cumprir aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo
versículos 51, 52 até o 58, que nos diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Eis que nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos irão ressuscitar, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. De calabasuri de camanagachou. E calabasuri anderemanai. É por isso que nós podemos dizer, como disse Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 36, que diz assim: que diríamos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio Filho, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, será espada, será perigo? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. É por isso que Abacuque escreveu lá no capítulo 3, o versículo 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. É por isso que lá em Jó capítulo 42, o versículo 2, está escrito: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. É por isso que lá no livro do profeta Isaías está escrito: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça, e eis que envergonhados serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Jesus está na tua vida. Ele disse assim: não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus disse lá em São João capítulo 11, o versículo 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus está voltando. Quem sabe você já ouviu muitas pessoas falar que Jesus está voltando, e tem alguns que dizem assim: ele veio nesta terra, mataram ele, se ele voltar de novo, vão fazer com ele pior do que a primeira vez. É engano do diabo, porque a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 7, versículo 14: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. E no outro versículo diz: e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e dos que estão na terra. Então Jesus ele veio a primeira vez para se cumprir as Escrituras, que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15 nos diz que quando o homem caiu, Deus fez uma promessa para o diabo, que da semente da mulher iria levantar um que iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus veio, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e também na terra. A primeira vinda dele, ele veio como cordeiro mudo para morrer, mas a Bíblia diz que ele voltará montado num cavalo branco e na sua coxa direita escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vai vir para reinar. Glória! Vem calabaçuri de comamai. Glória! Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira alguma arriscarei o seu nome no livro da vida. Aquele que vencer, eu farei coluna e templo no santuário do meu Deus e dele nunca sairá. Aquele que vencer só tem vitória, que não olha para trás, só tem vitória, que segue avante, só tem vitória, quem vai até o fim. De calabasuri de comamai, charai de provará mamai, de canturi mamai. Jesus disse lá em São João capítulo 16, o versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No Salmo 1, o salmista disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda na roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus! A Bíblia nos declara lá no livro de 1 Epístola de João, capítulo 2, o versículo 15 e 16: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa com as suas paixões e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória! A Bíblia nos declara no livro de Romanos, no capítulo de número 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia e compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia nos declara lá no livro de aos Hebreus, no capítulo de número 12, está escrito assim: portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. De calabaçuri de comamai. Não importa a quantidade, Deus quer qualidade. Deus quer qualidade. Prova disso, lá no livro de Juízes, nós podemos observar que Gideão foi para a guerra. Foram 32 mil soldados alistados. Falou que os covardes voltassem, voltaram 10 mil. Ficou 22 mil. E Deus falou: ainda é muito povo que está contigo. E no meio daqueles 22 mil, só sobrou 300. Mas com aqueles 300, Deus deu a vitória para o seu povo.
O gigante Golias veio para querer matar a Davi, mas Davi disse assim: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Deus deu a vitória para Davi. Eu não sei qual é o problema que está na sua frente, eu não sei qual é o obstáculo, mas sabe de uma coisa, Deus, Ele é maior. É Ele quem dá a última palavra. Quem sabe você está à procura de emprego. No Salmo 37, versículo 25, o salmista disse: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. No Salmo 23, versículo 1 está escrito: o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19 está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Pode faltar o feijão na casa de Barack Obama, que é o presidente dos Estados Unidos, mas na tua casa não vai faltar. Continue orando. Eu estar aqui pregando a palavra de Deus foi fruto da oração da minha mãe. Porque se eu falar o que eu já passei na minha vida, você não acredita porque tem fé, mas muitas pessoas nem acreditam. Porque eu já fui internado no hospício, passei 20 dias internado no hospício. Drogas já usei. É mais fácil falar o que eu não usei. Maconha, crack, cocaína. Louvado seja o nome do Senhor. Me envolvi até com traficantes, que a maioria já morreram. Mas minha mãe ali orando. Ei, calabassuri de comamai. A oração tem poder. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E tendo ele orado, a terra parou de chover por 3 anos e 6 meses. Creia no poder da oração e hoje eu estou aqui. Há 16 anos atrás eu passei na frente da Assembleia de Deus e falei assim: se esse Deus é verdadeiro, a minha vida vai mudar. Joguei a carteira de cigarro no chão, entrei por umas portas da Assembleia de Deus. E até aqui tem me ajudado o Senhor. Nem tudo que se perdeu está perdido. Aquela pessoa que você não dá nada por ele nem por ela, que a sociedade rejeita, que muitos dizem que não tem mais solução. Mas lá em Lucas 1:37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. E eu pergunto nesta noite: onde está a pessoa de coragem que quer levantar uma das suas mãos e vir até aqui na frente, aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador? Onde está a primeira pessoa de coragem? Se eu fosse falar o meu testemunho, seria o culto só para o testemunho, porque grandes coisas fez o Senhor na minha vida. E eu creio que esta igreja também pode dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Tu és precioso para Deus. A Bíblia fala sobre um homem que ele tinha várias propriedades. E aquele homem falou assim: eu vou destruir meu celeiro, e farei um celeiro muito grande, e falarei para minha alma: come e bebe regaladamente, porque tem depósito para muitos dias. Mas vi a voz de Deus dizendo para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36 está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Aí se cumpre Romanos capítulo 8 que nos diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí se cumpre na sua vida 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E assim eu agradeço a Deus pela oportunidade que me foi concedida, agradeço ao pastor João Batista pelo convite que ele foi feito. O convite dele para mim é uma ordem. Louvado seja Deus. Estou lembrando da irmã aqui há muito tempo, de lá, acho que é da nova cidade, né? Quando eu congregava no setor do Veracruz.